12º colóquio de pesquisa do PROARC, a pesquisa que guia a minha dissertação de mestrado, com orientação da professora Aline Verol e co-orientação da professora Noêmia Figueiredo. E a questão que envolve o objeto é a importância das representações visuais para a comunicação entre as partes interessadas, ou stakeholders, na requalificação dessa paisagem fluvial. Então, para contextualizar, a gente consegue perceber que as questões atuais dos planejadores da paisagem envolvem não só diferentes escalas, como incluem alguns elementos e recursos, né, para o bem-estar humano, como o clima, a água e a energia, e elas são variáveis, né, decorrentes da urbanização em andamento. E a alta frequência com que esses rios urbanos, de qualquer conformidade social, são degradados, acaba por ditar a situação em que a qualidade de vida é afetada, não só pela aparição objetiva, né, de doenças, por exemplo, mas como pela depreciação do entorno, ou seja, da paisagem fluvial. Então, facilmente é criada uma percepção de que esses corpos d'água não são naturais, e que a solução acaba sendo a canalização, né, ou o capeamento sob o solo desses espectros do passado, para construir a ponte entre o projeto de lugar e o projeto hidráulico na requalificação de rios urbanos. Quando a gente pensa que a paisagem ela pode ser definida como uma área conforme a percepção das pessoas, em que o caráter dela é resultado dessa interação tanto de fatores naturais como humanos, acaba que a legitimidade das representações acaba sendo crucial e decisiva no papel político, né, nesse contexto político, social, ecológico, em que o recurso usual da imagem acaba sendo uma ferramenta e não só esse produto final. E aí a gente pode até pensar que, dependendo da abordagem desse processo, o próprio ato de você pesquisar pode estimular e fazer refletir sobre as relações em que as pessoas têm com aquele contexto físico. E aí a gente vê que alguns autores no campo da arquitetura já entendem que, na expectativa sustentável desses tipos de projeto, a compreensão sobre as percepções da população em relação à paisagem fluvial urbana, elas podem ser consideradas base para um projeto de bem-sucedido, assim como autores no campo da engenharia e no campo da ecologia defendem o sucesso desse tipo de projeto requalificador, da requalificação fluvial. Ela é baseada em 3 eixos, em que o primeiro é o sucesso para as partes interessadas, ou stakeholders, o segundo, o sucesso de aprendizagem, que reflete os avanços no conhecimento científico, e o terceiro sendo o sucesso ecológico. Além de melhorar a qualidade da água, um dos objetivos de projeto também é reinserir os rios na paisagem urbana e recuperar a memória desses cursos de água a partir da conexão dos espaços livres. E, com isso, a valorização dos serviços ambientais prestados à cidade por esses rios. E é nesse contexto interdisciplinar que surgem as medidas de requalificação de rios urbanos. Esse conceito, né, de requalificação, e não só mais de recuperação ou de restauro, é um conceito adaptado do Centro Italiano de Requalificação Fluvial, sobre alcançar um status de rio capaz de cumprir as suas características funcionais, ecossistêmicas, mas também satisfazer os objetivos socioeconômicos que irão ajudar nesse processo de aceitabilidade e de viabilidade. Então, a requalificação fluvial ela pode ser separada em 2 grupos, um sendo as ações estruturais, em que se tem um foco prático e técnico, né, como a remoção de elementos de risco, e as ações não estruturais, como o desenvolvimento dessa condição resiliente,
que faz parte da consciência coletiva e do valor da recuperação do valor dos corpos hídricos. Então, o objetivo geral da pesquisa é o de introduzir essas representações visuais para a comunicação entre as partes interessadas, esses stakeholders, como ferramenta metodológica de projeto de requalificação de paisagem fluvial. Então, os objetivos específicos envolvem mapear e analisar os aspectos de um estudo de caso, como espacialização das consultas realizadas em uma pesquisa histórica. Além disso, identificar as barreiras, facilitadores e oportunidades no processo de comunicação entre essas partes interessadas. E com isso, por fim, contribuir para um projeto existente na alguma secretaria da Prefeitura do Rio de Janeiro, com a camada das memórias locais e a sua importância na vida dos moradores para a definição de propostas de melhoria dessa paisagem entendida como fluvial. E com isso eu consigo introduzir o estudo de caso selecionado para cumprir os objetivos específicos, em tom geral, que é o Rio Piraquara dentro da bacia hidrográfica do Rio Acari. Aqui a mancha vermelha, a gente consegue ver a subbacia, né, desse rio, do Rio Piraquara, dentro da bacia do Rio Acari. E aqui a gente vê uma imagem de 1963 do Rio Piraquara, que foi acervo fotográfico do Arquivo Nacional e que já é reconhecido como memória do subúrbio carioca. Esse rio ele passa conectando uma área de interesse de luta política da população de Realengo há anos para a implantação do parque 100% verde, e que agora está especialmente em atenção para a implantação desse parque ecológico. Obrigada.